Antes de tudo ficar fácil, viver em casa era uma batalha diária. E tem coisa aí que você nem imagina. Você já parou para pensar em como era a vida dentro de casa há 100 anos? Coisas simples que hoje a gente faz quase no automático. Naquela época, eram um verdadeiro projeto. Por exemplo, bater uma vitamina. Não existia esse papo de jogar tudo no copo e apertar um botão. Era na força do braço, no pilão, na peneira, no ralador, o que tivesse, e ainda torcendo para não espirrar tudo na parede. Limpar a casa, então, era uma maratona, poeira para todo lado, tapete pesado sendo arrastado até o quintal para tomar pancada de vassoura, e pano úmido para cá e para lá, tentando dar conta do pó que insistia em voltar. E nem pense em sofá ou cortina limpinhos sem muito, mas muito esforço. Agora imagina o almoço de ontem à noite que sobrou, esquentar, só se fosse no fogão, esperar a panela aquecer, mexer, tampar, cuidar para não queimar. Tudo levava tempo. Nada de praticidade. Se quisesse algo rápido, era mais fácil comer frio mesmo, e conservar comida era outro drama. Manteiga, leite, carne, tudo tinha que ser consumido rápido, senão estragava. Algumas casas até tinham caixas com blocos de gelo, mas o gelo derretia, e era preciso reabastecer com frequência. Era comum as pessoas irem ao mercado quase todo dia. Planejamento era tudo, e mesmo assim, o risco de desperdício era alto. Ah, e tem um detalhe curioso. Mesmo quando começaram a surgir os primeiros aparelhos elétricos, sabe como eles eram ligados? Diretamente nos fios da parede. Isso mesmo, sem tomada padrão, sem segurança. Era fio pelado mesmo, conexão improvisada e muito cuidado para não levar um choque. Parece outro mundo, né? Mas tudo isso era o cotidiano de quem vivia antes de algumas invenções que mudaram completamente a forma como a gente lida com a rotina. Coisas tão simples hoje que a gente até esquece que um dia não existiram. Mas é aí que a história muda. Porque no meio de toda essa rotina cansativa, algumas mentes inquietas começaram a pensar: será que não dá para facilitar isso? Foi assim, com observações simples do dia a dia, que nasceram algumas das invenções mais transformadoras do século XX. Não foram supermáquinas nem grandes revoluções industriais, mas sim, utensílios que hoje estão na maioria das casas, silenciosamente salvando nosso tempo, nossa saúde e até nosso humor. E o mais interessante? Cada um desses inventos tem uma história curiosa por trás. Antes da gente continuar, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que mistura história, curiosidades e aquelas invenções que mudaram o nosso jeito de viver. Vamos nessa? Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir 5 invenções do século XX que mudaram radicalmente o nosso cotidiano. Todas surgiram por causa de incômodos simples, daqueles que todo mundo já teve. E o mais legal é que algumas delas foram criadas por pessoas comuns, com soluções nada óbvias. E no final, tem uma curiosidade bônus, uma invenção discreta, mas que você com certeza já usou, ou usa até hoje, sem nem perceber o impacto que ela teve. Tudo começou com uma bebida gelada. Lá em 1922, um cara chamado Stephen Poplawski estava de olho na febre dos milkshakes nos Estados Unidos. Ele percebeu que mexer aquilo na mão dava trabalho, e nem sempre ficava bom. Foi aí que ele pensou em criar um copo com lâminas no fundo, movidas por um motor. Nascia o liquidificador. E a partir dali, nada mais seria igual na cozinha. Você sabia que ele foi criado só para fazer milkshake? Nem se pensava em usar para sopa ou suco. As lâminas não saíam do copo, e limpar dava trabalho. Mas foi um sucesso. Com o tempo, virou símbolo de saúde, indicado até para a alimentação líquida de doentes. E mesmo sendo comum hoje, no começo, era artigo de luxo. Só foi se espalhar décadas depois. Agora, imagina a cena. Um zelador asmático, varrendo o chão e tossindo por causa da poeira. Esse era James Murray Spengler,
que não aguentava mais sofrer no trabalho. A solução que ele criou foi um motor adaptado a uma caixa, com uma fronha para coletar a sujeira. Um verdadeiro improviso, que virou o primeiro aspirador de pó portátil. O primo da esposa dele comprou a ideia, e esse primo era ninguém menos que William Hoover, que fundou a empresa que deu nome ao aparelho no mundo todo. Detalhe curioso: no Reino Unido, até hoje, hooverar significa passar o aspirador. E olha que no início ele era usado só em hotéis e escritórios. Só depois da guerra é que virou item doméstico. Mas pense bem, tudo isso começou por causa de uma crise de asma. A próxima história é quase inacreditável. Um engenheiro chamado Percy Spencer estava trabalhando com radares em 1945, quando percebeu que uma barra de chocolate no bolso tinha derretido sozinha. Aquilo acendeu um alerta. Ele começou a testar com outros alimentos, ovos, pipoca, e percebeu que as micro-ondas aqueciam a comida de dentro para fora. Tava ali, sem querer, o primeiro micro-ondas da história. Só que o primeiro modelo era uma geringonça enorme do tamanho de uma geladeira. Pesava mais de 300 quilos, só restaurantes e navios usavam. Ele só chegou às casas em 1947, caríssimo. E mais, muita gente tinha medo, achava que ia pegar radiação, mesmo sendo seguro. E o primeiro alimento testado com sucesso? Pipoca. Claro. Aliás, aproveita esse momento e comenta aqui embaixo. Qual dessas invenções você mais usa no dia a dia? Ou melhor, qual delas você nem tinha ideia de que foi criada assim? Quero saber o que mais te surpreendeu até aqui. E enquanto uns testavam ovos e motores, outros enfrentavam outro problema: como manter os alimentos frescos por mais de 1 ou 2 dias. Foi aí que Fred W. Wolf criou, em 1913, o primeiro sistema elétrico de refrigeração para uso doméstico. Não era lá muito eficiente, mas abriu caminho. Anos depois, a Frigidaire melhorou a ideia e popularizou a geladeira como a gente conhece. Antes disso, o que existia era a famosa caixa de gelo, um armário com blocos de gelo dentro. Quando o gelo derretia, lá ia você comprar mais. A geladeira elétrica resolveu isso, reduziu intoxicações alimentares, permitiu guardar sobras com segurança e mudou o jeito de planejar refeições. Só que no começo, o freezer era minúsculo, só cabia a bandeja de gelo mesmo. Agora, pensa comigo. Você tem um aparelho moderno, elétrico, e precisa enfiar os fios direto na parede? Pois é, no começo era assim. Não existia tomada. Aí entra em cena Harvey Hubble, que no início do século XX criou os primeiros plugs removíveis, o que hoje a gente chama de tomada. Isso mudou tudo. Pela primeira vez, era possível ligar e desligar aparelhos com segurança, e mais, levá-los de um cômodo para o outro. Inclusive, se esse conteúdo te lembrou de alguém que adora esse tipo de curiosidade, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Tem sempre alguém que vai se amarrar nesse tipo de história e vai te agradecer depois. Engraçado é que, mesmo com essa ideia genial, muita gente resistiu. Algumas empresas não queriam a tomada, porque queriam aparelhos presos à fiação, para garantir que o cliente não fosse para a concorrência. Mas a padronização venceu, ainda que até hoje cada país tenha um tipo de tomada diferente. Se a gente pensar bem, essas invenções não só facilitaram a rotina, como redefiniram o que é qualidade de vida dentro de casa. O que antes era esforço, improviso e limitação, virou conforto, segurança e praticidade. Tudo porque algumas pessoas se incomodaram com o jeito difícil e decidiram inventar um jeito novo de fazer as coisas. E graças a elas, a gente vive num mundo onde dá para bater um suco, limpar a casa, esquentar a janta e conservar os alimentos, sem sair suado no final. E lembra da curiosidade bônus que eu prometi lá no começo? Pois chegou a hora de revelar mais uma invenção genial, que talvez você nem pense muito nela, mas que já evitou muitos tombos por aí. Mas antes, se você está gostando do nosso vídeo, esse é o momento perfeito para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Assim você apoia o canal e continua recebendo mais conteúdos como esse. Tô falando do espanador com cabo telescópico. Pode parecer simples, mas essa invenção, que começou a se popularizar a partir dos anos 1960, trouxe uma solução para um problema antigo: alcançar lugares altos sem subir em cadeira, banco ou escada. Quem nunca tentou limpar o topo de um armário, esticando o braço ao máximo? Pois foi exatamente esse incômodo que levou inventores domésticos e fabricantes de utilidades a criarem o tal do cabo extensível. A ideia era simples: um bastão que se alonga conforme a necessidade. Mas o impacto foi enorme. Evitou quedas, facilitou a faxina e tornou possível limpar janelas altas e cantos difíceis com muito menos esforço e sem acrobacias. Hoje ele evoluiu, tem versões articuladas, com panos eletrostáticos, cabeça giratória, mas tudo começou com a velha vontade de limpar a casa com segurança e sem precisar escalar móveis.